Fala pessoal, de volta a mais um Open Talks. Finalmente, depois de tanto tempo, né, meu amigo Rafael? É isso, cara. Tamo junto aqui mais uma vez. Tamo junto. Na nossa saga. Tamo junto. De novo, sem o meu amigo Thiago Caserta aqui, porque ele ainda continua trabalhando enquanto a gente tem tempo de gravar podcast. E hoje teve um pneu furado. E hoje ele furou o pneu e mandou até foto com evidência pra ter certeza que não era mentira, porque eu tinha certeza que era mentira, mas como ele mandou a foto do WhatsApp do carro... Duas fotos, ele não mandou uma, mandou duas evidências que o pneu furou de verdade. Eu não sei se você fez o que eu fiz, mas eu dei zoom na foto pra ver se não era editada de outra data que ele usou como desculpa, mas não foi. Mas uma pena que não tá aqui, porque ele ia curtir bastante esse episódio também. Eu tô contente, cara, com esse episódio aqui. Eu também. Toda vez que a gente começa um episódio novo, a gente fala a mesma coisa. Nossa, hoje o convidado... Porque é normal, a gente sempre gosta mais do próximo que vem. Mas é que eu acho que hoje, particularmente, a gente subiu... É verdade. Subimos de nível no joguinho? É isso aí, subimos de level. Subimos de nível. Mas brincadeiras à parte, gente, pra mim tem uma conexão até... É interessante, vou contar um pouquinho da história antes de apresentar a pessoa em si. É uma pessoa que a minha esposa admira muito. Por trabalhar, acho que 15 anos juntos, né? 15 Logo, ou mais. você admira muito. Logo, a admiração, ela vem emprestada. Por que ela vem emprestada? Porque, cara, você trabalha... Eu e ela conversamos muito, a gente sempre conversava e, o papo do trabalho vinha para casa, não tem jeito. Sem dúvida vem, né? E ela sempre falou dele com muito carinho pelo líder que era. Nos momentos difíceis, nos momentos de celebração. E aquilo sempre ficou na minha cabeça, você vai meio que emprestando admiração. De certa forma, mesmo sem conhecer, isso aí. Você vai emprestando um pouco da admiração. Então eu tenho uma admiração meio que indireta, talvez seria, né? E é muito legal poder hoje estar dividindo esse espaço para poder ouvir um pouco da história dele, que é quem? Ele que é o... Quem que é ele? Ele é o pai do Pedro. É isso aí. Que tem quantos anos o Pedro? 17. 17. Rapaz. Tá grande. Ansiedade zero vai chegar a cidade da Valentina. Nossa. Mas enfim, marido da Renata. Isso. Ele que é engenheiro mecânico formado pela Poli, certo? Certo. Com MBA na IBMEC, formação executiva na Kellogg's, Co. E ele é o presidente da Accenture Brasil e América Latina, o Rodolfo Echenbach. Falei certo? Isso. Falou certinho. Ah, rapaz. Não, consegui obrigado acertar teu pela nome. oportunidade de estar aqui, cara. Um prazer estar aqui com vocês. É muito legal o podcast. Acho que, assim, é um serviço que vocês fazem aí para toda a comunidade de tech, e falar de liderança, falar de futuro. Acho que o mundo hoje, tecnologia, não dá para discutir. Ontem eu estava... com alguns meninos do IBMEC lá na Accenture, inclusive, conversando e falando para ele, cara, o mundo é outro. Desde que a gente formou, se começou, cara, aquela época você nem pensava em tecnologia, ou tecnologia era um negócio meio de fora. Hoje está o centro de tudo. Então, o serviço que vocês fazem para toda a comunidade de tecnologia é muito legal aí, um prazer estar aqui com vocês. Ah, obrigado, Rodolfo. A gente que agradece, a gente sabe, conseguir a agenda de uma pessoa deste nível não é fácil, então a gente agradece o tempo. Cara, sou gente como outro qualquer, cara, muito pelo contrário. Aí você pegou o ponto, rapaz. É isso que a gente quer, porque contar um pouquinho da história, porque a gente tem conversado com bastante gente aqui, né? E assim, muita gente, talvez você nem saiba, né? Mas muito, não só dentro da Accenture ou fora, você acaba inspirando as pessoas, né? Alguém às vezes olha para você nessa posição e fala, poxa, queria estar ali um dia, queria poder fazer isso um dia, né? E eu acho que contar um pouco da história de quem é a pessoa, eu acho que presta um serviço. Realmente a gente presta um serviço para quem está começando, né? Porque você não nasceu presidente da Accenture, Não. Você não nasceu provavelmente com a visão clara, eu vou chegar lá. Não. Eu acho que isso é uma construção. Se a gente puder dar um passo bem para trás, bem antes dos 28 anos de Accenture, e entender de onde veio o Rodolfo. O Rodolfo nasceu onde? Como é que foi a educação do Rodolfo? Como é que surgiu a estrutura familiar do Rodolfo, pra gente, depois a gente vai explorando e vai seguindo daqui, pode ser? Pode ser, claro. Então, bora. Nasci em 67, tenho 56 anos, sou velho, já estou na parte de 50 a mais, terceira idade, quase, já estou chegando lá. Tenho 56 anos, nasci em 1967. Meu pai e minha mãe, a gente sempre morou em São Paulo, morei em São Paulo. Tenho um irmão, meu irmão tem 2 anos a menos, eu tenho 56, meu irmão tem 53 anos. Então, fomos criados no bairro de Perdizes, ali do lado da PUC. Sempre morei ali do lado da PUC, literalmente na rua ali do lado da PUC. E estudei em colégio de bairro, né? Estudei ali no Assis Pacheco, que era uma escola de bairro. Acho que nem existe mais, mas era uma escola de bairro.
E meu pai, assim, de uma família humilde, assim, com muitos valores, mas humilde. Meu pai era guia de turismo, minha mãe era secretária executiva. Caramba. Então, são as duas pessoas, vamos dizer, a gente não tinha muito dinheiro, mas a gente tinha uma família unida, meu pai muito trabalhador, minha mãe também. Então, a gente foi criado com valores interessantes, né? Então, acho que o principal ponto que meu pai me deixou, minha mãe me deixou, os dois já faleceram faz tempo, então eles perderam, vamos dizer, muito cedo na vida, mas eles me deram valores muito importantes. E alguns valores eu acho que eu levo até hoje, né? Quer dizer, valor de você ter valor e você dar valor para tudo que você tem, você construir valor pelas pessoas, essa história de trabalho, responsabilidade, tudo vem da agenda deles, né? Que eles me deram. Infelizmente, eles faleceram muito cedo. Minha mãe faleceu quando eu tinha 22 anos. Meu pai me faleceu quando eu tinha 30 anos, mais ou menos. Então, assim... Bem cedo mesmo. Bem cedo. Os dois faleceram cedo. Então, assim, a gente foi... Vamos dizer, o valor que eles me deram foram importantes. Eu estudei na Pacheco, depois eu fui para o Rio Branco, que é o colégio ali da Higienópolis. E eu, quando me formei no Rio Branco, cara, assim, não tinha muita opção a não ser fazer faculdade pública, porque eu não tinha dinheiro para fazer. Meu pai falou, infelizmente, não consigo pagar a faculdade, e eu tive que entrar. E assim, a única chance que eu tinha é Poli. E aí eu consegui entrar na Poli e me formei depois de 5 anos na Poli. Então, ralação pra caramba. Poli, assim, valeu. Acho que você estudou. Eu estudei demais. Às vezes eu falo que eu estudei demais, fiz engenharia mecânica, mas eu aprendi muito. E aprendi por muito me virar, aprendi muito a ter um raciocínio estruturado. Então, foi muito legal. E eu ia para a Poli de ônibus, cara. Todo mundo falava, não, você anda de carro com motorista hoje, bacana e tal. Cara, eu ia para a Poli de ônibus, 6 horas da manhã, com régua T, não existia CAD naquela época, régua T nas costas no ônibus, ia lá, cara, todo dia de manhã. Então, esse é um pouco da minha vida. Eu me formei na Poli em 1989, no final de 89, começo de 90. Me formei na Poli e talvez foi a minha primeira grande frustração profissional, porque eu era estagiário do Centro de Pesquisas da Pirelli, de cabos submarinos, né? Então, que fazia Santo André? Em Santo André. Eu ia fazer essa pergunta. Lá em Santo André. Então, eu era estagiário de lá e eu estava me formando e o dono lá do centro chamou e falou, eu era estagiário, tenho 2 notícias para você. Uma, você é o cara melhor aqui, o estagiário que a gente tem, o cara é fantástico. A segunda, não tem vaga para efetivação. Cara, então assim, a primeira grande frustração, depois você acha que você estudou 5 anos na Poli, né? Você é um gênio, né? Você acha que você é um gênio, alguém, e estava desempregado. Então, foi a primeira frustração profissional, que obviamente na época você fala, que saco. Mas isso me ajudou a procurar, e eu entrei numa empresa que fazia latas de... tipo Marola, lata de óleo, tudo que nem existe mais, chamava RIM Metalúrgica, como engenheiro de produção e manutenção. Então, era chão de fábrica mesmo, cara. Chegava de manhã, olhava a produção do dia anterior, como é que foi, como é que não foi, replanejava. Então, assim, foi muito legal isso. E a Accenture entrou lá naquela época, nesse consulting, depois de 2 anos que eu estava lá no chão de fábrica, para fazer projetos de consultoria, de engenharia industrial e toda essa história. E eu fui como cliente. E eu trabalhei 2 anos nesses projetos. Qualidade, tudo isso. E eu gostei. Eu falei, cara, eu me vi muito mais trabalhando por projeto do que trabalhando no dia a dia. Eu sempre tive um incômodo de chegar todo dia e ver aquele negócio. A rotina. A rotina me mata, cara. Uhum. Então, aí eu gostei de projeto. Depois de 2 anos, a Accenture saiu de lá. Aí acabei indo para o lado da Accenture e estou lá. Há 28 anos. Foi aí que você foi para a Accenture? Aí foi aí que eu fui para a Accenture. Comecei lá. Comecei no nível de consultor, né, um nível intermediário. Resolvi dar um passo atrás na carreira, porque eu já era gerente na RIM naquela época. E aí me convidaram e falou, cara, vamos botar como gerente, porque você não conhece, você dá um passo para trás. Resolvi dar um passo para trás e, vamos dizer, para dar vários para frente depois, fiz uma aposta e foi legal. E o que eu acho que eu gostei na Accenture, primeiro, a Accenture 28 anos atrás e hoje são duas Não era empresas. Accenture ainda, né? Era não, Andersen. Andersen Consulting, Andersen. Em 2001 que ela virou Accenture. Isso. Eu falo Accenture porque o Andersen Consulting já nem fica na Normal, memória. Né? Normal. É verdade. Mas é uma empresa muito diferente, é uma empresa mais de consultoria, com menos tecnologia. E, me apaixonou esse negócio de projeto. Estava começando o SAP naquela época. O SAP era um negócio que ia começar, nem existia ERP, essa história. Cloud, então, nem se pensava nisso. Exato. E aí eu sempre fui para o lado mais de consultoria, né? De reengenharia e tudo isso. Então, começou a minha vida e esse negócio de projetos legal. Aí fiz muito trabalho de processos. Depois eu peguei uma área que a gente chamava de transformação organizacional, change management. Comecei a ter essa área e falar, o que um engenheiro foi fazer nisso? Exatamente dar uma visão de negócio. Né? A visão antes era muito treinamento só e não transformação, então fui para isso.
Depois peguei a área de consultoria. Aí eu fui montar o que a gente chamou da área digital, né? 15 anos atrás, eu fui pegar essa área digital, que acho que foi talvez a grande acerto da minha carreira. Teve 2 acertos, eu acho, maiores. Um é pegar a área digital, que ninguém sabia o que era 15 anos atrás. Eu falei, eu vou entrar e vou embarcar nisso. E por quê? Porque há 15 anos? Há 15 anos, mais ou menos. Caramba. E eu tive uma sacada que eu achei que a tecnologia ia dominar o mundo. E eu falei, eu não sei nada de tecnologia. Né? E eu não sabia mesmo, porque eu só fazia processos, reengenharia, não queria nem saber. Você estava onde nessa época? Você estava tocando o quê? Eu estava tocando consultoria. Consultoria. Aí a gente resolveu a área de dígito e eu comecei vamos dizer, eu me postulei para ser o cara e foi legal, porque aí eu comecei a aprender toda mobilidade, agência digital, a gente começou com todas essas, vamos dizer, tudo isso a gente começou naquela época e eu fui o cara que comprou a empresa, trouxe gente, então aprendi muito. Fiquei 5 anos, aí eu fui pegar uma indústria de resources, né? Eu fui tomar a indústria de resources. Era uma indústria que a gente estava com desafios de margem, de profitabilidade importantes naquela época. Minha esposa achou que ia ser demitido, né? Porque eu estava saindo da coisa mais legal que tinha para lama total. Né? Falou, cara, esses caras querem te demitir. Eu falei, não. E não cara, sabem como te falar, né? Não sabem como te falar. Eu falei, não, eu vou... Esse desafio foi interessante, porque eu peguei uma indústria, um PNL, um negócio mais hard para tocar. E depois de lá, vim para cá. Né? E aí comecei há 1 ano e meio agora a pegar o presidente da Accenture. Tá? Então, essa foi um pouco da carreira. Assim, em 5 minutos foi um pouco da carreira. 28 anos em 5 30 minutos. anos, porque teve 2 anos, né? 30 anos em 5 minutos. Conseguiu resumir bem, Então, essa é um pouco da história. Cara, e Rodolfo, dá um passinho para trás lá na engenharia mecânica. Tá bom. Por quê? O que te... Foi, tipo, teu pai te fala assim, porque Não. tem... Na época, né? Eu lembro do meu pai falando, né? Às vezes, né? Na época. Tem 3 profissões que existem, né? Engenharia, medicina e direito, né? Isso aí mesmo, é alguma coisa assim. Na época, assim, e né? hoje, essa discussão que eu tenho com meu filho com 17 anos, está começando a pensar o que vai fazer, é muito diferente. Né? Naquela época mudou tudo, cara, né? Você tem a faculdade que tem. Eu tenho até a faculdade de influencer hoje, né? Então, cara, você tem faculdade de qualquer coisa que Jura? Juro, eu descobri que tem faculdade de influencers. Então, assim, Caramba. a quantidade de profissões que você tem hoje, naquela época era isso. Mas não, eu achei que eu sempre tive muita facilidade com números e um pouco de raciocínio lógico bom. E eu sempre gostei dessa história de mexer nas coisas, mecânica, desmontar e toda essa história. Então eu falei, eu vou por aí. Estudei pra caramba, cara. Eu fiz projeto de motor em A0, Nanquim, cara. Umas coisas que nem existem mais hoje, mas eu sofri na faculdade, cara. Polimecânica não é brincadeira, não, cara. Imagino. Mas foi legal. Eu imagino. E eu acho que tem uma coisa legal nessa tua história, em vários momentos, né? Você estava ali no quentinho e, de alguma forma... pulei na piscina. Você pulou na piscina, né? Eu acho que isso é uma coisa bem bacana, porque, enquanto líderes, né? A gente ouve muito isso, né? As pessoas nos procuram, porque, às vezes, as pessoas esperam, né? A gente gosta do quentinho, né? E espera buscar um outro quentinho. Só que esse outro quentinho, muitas vezes, não vem. É o que você falou. Você precisava abrir mão de uma vaga de gerente para estar numa outra carreira, numa outra posição. E mesmo dentro da própria Accenture, né? Que te proporcionou várias oportunidades. Você saiu da sua zona de conforto para poder crescer. Então, acho que isso tem uma mensagem muito legal aí, né? E eu acho que você tomar, entre aspas, riscos ou desafios, não riscos, desafios... Mas é risco também. Risco não deixa também. de ter risco. Né? Eu acho que é o que faz você crescer, entendeu? Pelo menos me motiva. Eu não sou um cara de dia a dia, eu não sou um cara de cuidar. Então, assim, pegar um negócio para transformar é bacana, então eu gosto. E eu acho que você sai da zona de conforto. E você aprende. Exato. Tudo se aprende. E se você ficar no quentinho, eu acho que o seu aprendizado diminui. Exatamente. Não é nulo. A gente nem levantaria da cama. Né? Você sabe que hoje eu estava falando sobre isso. Eu também tenho um perfil assim, cara. Eu gosto da confusão mesmo. Quando fica... eu gosto de subir o avião ou descer o avião. Quando tá lá, eu perco... Eu desanimo. Mas outro dia eu estava falando isso com um amigo hoje, na verdade. Né? Porque ele falou, cara, assim... eu acho que assim, o resumo da ópera é a gente nunca consegue controlar o resultado. Não. Mas a gente consegue controlar a nossa dedicação. E quando a gente começa a valorizar o caminho, que é o aprendizado, você falou, eu vou aprender. Né? Eu vou aprender. Cara, eu vou aprender. Se eu me dedicar, e aí tá no meu alcance, né? Só no meu alcance, digamos assim, eu vou aprender. Então, se eu vou o resultado, ele é uma consequência que é imponderável. Pode ser que dê muito certo e pode ser que não dê. E, aliás, pode dar certo de uma maneira diferente do que eu acho que é certo hoje. Né? Mas se abrir para isso e focar no aprendizado, no caminho, na jornada...
né? Acho que isso é uma mentalidade super importante. Eu acho que é super importante e eu acho que você tem que ter clareza do que você quer aprender naquele papel. Eu acho que esse é o ponto importante. Quer dizer, quando eu fui para a Accenture, eu falei, cara, eu quero trabalhar sobre projetos. Então, eu vou aprender a ser um bom gerente de projeto. Quando eu fui para a área organizacional, eu tinha certeza que na consultoria, muitas vezes você sabe a solução, mas garantir que o engajamento, a solução perene, passa por você transformar as pessoas que estão do lado do cliente. Então, quando eu peguei o desafio de pegar essa área organizacional, é muito mais por isso. Como é que eu aprendo sobre... Para ser um consultor melhor, eu preciso fazer isso. Quando eu peguei digital, eu falei, cara, eu preciso aprender tecnologia. Não dá para ficar fora desse mundo. Teve um pouco de sorte que minha intuição estava certa, mas, putz, eu preciso aprender esse negócio. E quando eu fui pegar o P&L de resources, é porque, eu preciso pegar um P&L de cabo a rabo, saber margem. Então, assim... Então, eu acabei construindo esse perfil com esses desafios e esses aprendizados. Então, em cada uma delas... No final, são degraus ali. Tem degraus de aprendizado e você vai fazendo o seu conhecimento, você vai montando a sua caixa de ferramentas com isso, né? Então, eu acho que pular... Mas é o que você falou, é sair da zona de conforto. É meio que começar, não do zero, mas você começar. E eu tive a sorte também de que a Accenture te dá essa oportunidade, né? Então, eu troquei de emprego várias vezes sem trocar de empresa. Então, isso é uma boa também, né? Então, o tamanho da Accenture e a variedade de coisas que a gente faz dá essa oportunidade de você trilhar caminhos diferentes. Mas também, assim, não é só a Accenture que faz isso e outros lugares. Mas é um bom ponto. Mas eu acho que é perfil, né? Acho que tem gente que gosta da mesma coisa há 30 anos e tá certo. E precisamos de todo mundo no mundo. Precisamos de todo mundo, entendeu? Precisamos de todo mundo. Uma coisa legal nessa história toda é que, cara, tudo bem, você está falando da sua jornada enquanto pessoa, enquanto profissional, mas tem uma liderança muito forte, né? Assim, ninguém chega na posição que você está sem ter um perfil de liderança muito forte e diria assim, uma facilidade para isso quase que inata. Quando é que você se percebe como líder? Quando é que você olha para você e fala assim, cara, eu sou um líder. Todo mundo pode ser líder, todo mundo é líder de alguma coisa, mas que você tinha esse expoente de liderança que a Accenture reconheceu em você, que na verdade, by the way, você já tinha isso antes, você já era um gerente antes de ir para a Accenture. Mas quando é que você se vê nessa posição assim? Cara, eu acho que eu comecei a entender isso mais fortemente na Accenture, porque eu acho que ela dá eu acho que ela te dá uma oportunidade. E eu sou um cara crítico positivo. O que é um crítico positivo? É um cara que vê o problema ou vê alguma coisa. Então, eu sou crítico, sou chato pra caramba, mas eu sempre tento achar uma solução junto. Né? E quando tá bom, eu reconheço. Porque eu duro aquele crítico e fala, pô, esse negócio tá ruim. Tá bom, mas e aí o que você faz? E vira as costas e vaza. Porque, cara, eu acho que tem que fazer isso e sempre me engajei para fazer acontecer. Né? Putz, isso aqui não tá legal, o que eu vou fazer? Então, eu sempre tive esse perfil. E talvez um perfil de fazer expansão, né? Não é só naquele meu quadradinho, eu estava no projeto, mas eu vi outras coisas. Então, sempre olhar e mostrar esse crítico positivo com coisas a mais. Então, já ajudei a repensar no processo de recrutamento da Accenture lá atrás. Então, você começa a ver, por exemplo, eu tinha um projeto, precisava de gente. O recrutamento não estava andando. Em vez de falar lá que está um problema, eu acho que pode ajudar. Então, acho que essa liderança começa a vir por esse seu perfil ou pela essa vontade de fazer e fazer acontecer mais do que seu quadrado, né? Assim, mais do que seu job description, fazer aquilo. Como é que você faz com que a empresa cresça mais e que a empresa seja maior? Então, isso você começa naturalmente exercitando. Então, acho que foi um caminho natural aí. Obviamente, às vezes você tem que pedir desculpa, que você passa no pé de alguém, mas eu acho melhor pedir desculpa do que pedir licença, entendeu? Então, vai indo. Mas acho que foi assim que você começa a se perceber essa vontade de fazer diferente, vontade de fazer mais. E o quanto é importante para você ser líder? Quanto te realiza como pessoa, enfim? Porque no fim do dia é uma dedicação contínua às pessoas, né? Cara, eu sou assim, eu sou 100% realizado, absolutamente sou muito feliz com o que eu faço. Tem uma carga de responsabilidade importante. Né? Eu acho que hoje, na Accenture, a gente tem 20 mil pessoas no Brasil e 42 mil na América Latina que eu cuido. Então, assim, é gente pra caramba. E é muita gente e tem de tudo. Né? Quer dizer, quando você pensa em como é que você garante que você está vendendo projetos, vendendo serviços para 40 mil pessoas estarem todo dia trabalhando... Né? Se você fizer, se eu deixar de vender, foi muito mal, cara, tem gente que vai para a rua. Exato. Então, assim, teu estoque é gente. Meu estoque. Então, traz uma responsabilidade todo dia de falar, você tem... Então, você imagina os números que a gente tem que trabalhar gigantes. Então, é uma responsabilidade.
Como que você motiva essas pessoas, porque elas têm que estar engajadas na Accenture. A gente ganhou o ano passado a segunda melhor empresa para trabalhar daqueles gigantes no Brasil. Então, pô, isso Parabéns. Valeu. Então, assim, essa é uma satisfação, mas, pô, como é que você engaja as pessoas em toda essa história, que é muito mais de salário, né? É salário, né? Um salário justo, mas, putz, é benefício, é carreira, é treinamento, é projetos legais. Então, como é que você engaja essas pessoas todas? Como que você, assim... A gente tem... As nossas pessoas, depois da pandemia, estão muito espalhadas na América Latina, né? Com esse negócio. Qualquer catástrofe que acontece na América Latina, tem gente da Accenture participando. Então, cara, a última lá foi o terremoto no México. Pô, tinha gente da Accenture lá que a gente tem que cuidar. Recife, quando alagou. Então, assim, todas as catástrofes que acontecem de alguma forma, tem gente da Accenture. Então, você tem que cuidar. Então, acho que tem uma preocupação, uma responsabilidade... Não é preocupação, uma responsabilidade constante, mas efetivamente é muito bacana, porque eu acho que a escala que a gente tem dá para fazer muita coisa legal. Então, e com isso a gente tem feito coisas legais com clientes, transformações que dão orgulho para mim, as histórias de clientes é o que mais me dá orgulho. Não é o projeto em si, mas putz, quando você conta a história do que você fez, né, isso te dá um orgulho tremendo. Eu acho que quando você pensa o que a gente está fazendo com as pessoas e você vê inclusão e diversidade, toda a parte de pro bono que a gente faz para as comunidades carentes, o que a gente está fazendo de sustentabilidade. Então, você começa a olhar e fala, cara, eu posso influenciar mais do que só dentro da Accenture, eu posso influenciar. Então, isso é bacana. Isso só vem pelo porte, pela escala. Então, é bacana. Então, assim, me dá uma realização total. Tem que balancear a minha vida, porque senão eu só trabalho, né? Então, assim, o ponto é como é que você trabalha. Mas se a gente pedala juntos no sábado, eu tô lá sábado de manhã, tô lá de quinta de manhã. Testemunha, é real. Faço ginástica, cara, 6 dias por semana. Agora eu tô meio avariado aqui, então eu tô um pouco de molho. Mas, assim, eu faço... Mas esse é o jeito de equilibrar? Esse é o jeito de equilibrar. Eu preciso de adrenalina para equilibrar, assim, cada um relaxa de uma forma, né? Minha esposa medita, faz yoga, eu não consigo meditar porque eu tenho a cabeça absolutamente a 12 mil por hora. Então, a única forma de eu relaxar é botar mais adrenalina no meu corpo e botar o foco em outra coisa. Antes eu andava de moto speed, assim, era assim... Ainda bem que você parou, porque se uma bicicleta fez isso, imagina uma moto. Mas assim, então essa era meu foco. Assim, eu sinto saudades, mas assim, agora a bicicleta é um negócio também que eu... E não é passear, né? Então, assim, quando a gente faz Velocity, não sei quem conhece, eu não posso fazer propaganda aqui, mas... Não, o primeiro episódio nosso aqui foi com o fundador da Velocity. Legal. Foi com o Shane Yang. Então, o pessoal sabe. Então, eu faço Velocity, cara, e assim, adrenalina, música, gente legal. Então, assim, isso me pega aquela 1 hora... Domingo a gente está dobrando, você precisa começar a dobrar com a gente domingo, eu vou voltar nessa. O meu problema de dobrar é que a Paloma não deixa, porque ela vai, entendeu? Não, então faz 3, aí a gente faz 4, você faz 2, depois a gente faz a Paloma 2. Pô, então você precisa dobrar comigo domingo. Quer dizer, eu vou ter que voltar, agora não vai dar para dobrar direto não, vai ter que esperar. Mas tá chegando, tá chegando. Então, dobrar, então assim, isso traz adrenalina. E quando eu tô na praia, e quando eu pedalo no final de semana que eu tô na praia, eu faço contra o relógio, entendeu? Eu faço 40 km contra o relógio, não é passear, então, assim, então essa adrenalina me faz com que eu limpe. Então é assim que eu balanceio essa história. Obviamente, minha mulher, meu filho, assim, eu prefiro pedalar sozinho, essas coisas sozinhos, porque aí eu relaxo, mas também ficar com eles, passear é legal. Então, assim, tem que balancear a vida. E tem que botar limite, cara. Se você não botar, você vai trabalhar de 24 horas. Eu não acho que é porque sente o pet, mas é porque você tem responsabilidade, você gosta daquilo, você acaba se engajando nisso, né? Então, acho que esse é o principal ponto. Mas tem que ter uma válvula de escape, qualquer que seja ela. Tem gente que cozinha, tem gente que medita, e cada um faz a sua coisa. E acho que você achar o seu ponto de equilíbrio é importante. E botar limite. Cara, você tem que botar o seu limite. Até onde você acha que você tem que ir. E eu acho que hoje o limite é muito fluido, né? Antigamente, isso é um bom ponto. Vida pessoal e vida profissional era quase assim... Puta, você trabalhava das 8 às 5... Era só acertar as horas, né? Acabava das 8 às 5, às 5 você ia para a vida... Esse negócio tá muito mais... Ainda mais com celular e fuso horário e viagem, cara, vira uma instituição. Então, se você não botar seus limites, você se perde nessa história. E aí, quando você vai ver, putz, você chegar no final de semana, você tá nervoso. Aí não passou, entendeu? Então, acho que se você conhecer e saber o limite de onde você vai ou não, do ponto de vista de relaxar ou de limpar a sua mente, é super importante. E eu acho que se você não limpar a mente, a sua produtividade cai. Cara, é impressionante. Esse negócio chega uma hora que a produtividade cai. E importância, né, Rodolfo? Acho que 2 coisas disso que você trouxe, né? Do exemplo que você passa, né? Porque você vê, né, tão pouco tempo, né? Vou falar de um período aqui que eu me lembro de 10, 15 anos atrás, né? E eu lembro que eu cresci muito na empresa
na minha jornada executiva por ser o cara que chegava mais cedo e saía mais tarde. É um fato, não adianta negar. É isso aí. Porque era visto como, poxa, o cara que abre o escritório e que apaga a luz, né? Hoje, se a gente achar que essa geração que está vindo vai se inspirar nisso, a gente está morto porque essas pessoas vão sair da empresa das nossas empresas. Ainda bem, né? Ainda bem, e não vão querer ser a gente amanhã. É isso aí. Então, assim, acho que isso... Então, dar o exemplo do que fazer, eu acho que é importante, né? Eu acho que essa pauta também para dentro do escritório, né? Você, nas suas comunicações com a equipe, como é que você lida com isso, com a sua liderança? Como é que você incentiva a tua liderança, não só pelo seu exemplo, a fazer diferente? Porque o walk the talk ele é importante, mas, assim, a gente tem que pegar na mão às vezes, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa... Eu concordo com você, não é só falar, é pregar para que os outros falem, porque, na verdade, cascatear, né? E, assim, você cuida das pessoas que cuidam das pessoas que... E é muita gente, né? Isso é assim, para cascatear isso, não adianta eu fazer ou outro fazer, tem que um grupo fazer. E eu acho que tem algumas coisas, né? A gente incentiva as pessoas, então tem gente que pedala lá também, tem gente, esse negócio de velote, você fala, eu falo sempre, algumas pessoas gostam e vão, e tem gente que pedala com a gente, pedala em outro lugar, cada um faz as suas coisas, a gente incentiva que isso seja feito, e tem gente que também bota limites. Outro dia tinha uma pessoa lá que trabalha direto comigo, e, pô, a mãe não estava tão bem, estava preocupada, falei, cara, vai trabalhar, a mãe mora no interior. Vai trabalhar de lá uma semana, não mata ninguém. Cara, hoje com tecnologia você pode ir lá. Então, fazer com que a pessoa também bote os seus limites e tentar incentivar que os outros façam isso é importante, né? Então, acho que esse é um ponto... tem que estar atento, né? Você tem que estar atento a essa história e ter um ambiente onde as pessoas possam te falar quando está tendo algum desafio, né? E se ter perspicácia. Eu, particularmente, gosto do presencial, né? Não sou contra home office, mas eu acho que primeiro, o ser humano não foi feito para ficar 40 horas por semana trancado dentro de casa, sozinho, num quarto. Não é isso. Verdade. Você precisa ser comunicativo, você precisa falar e toda essa história. E é onde você sente, né? Nenhuma tela é 3D ainda. Você não consegue... Você cria relacionamento. Você cria relacionamento. Né? E você vê se o cara não está legal, você vê pela postura. Então, você tem que ser muito observador em pessoas que você tem uma relação. E falar, né? Eu acho que falar e assim... Eu já tive problemas de desmarcar reuniões... E falar, outro dia eu desmarquei uma reunião com o cliente porque eu tinha que acompanhar a minha esposa num negócio importante e falei, cara, eu não posso hoje, sorry. Ah, mas é cliente. Mas, assim, noção de prioridade minha família está na frente do cliente. Desculpa, não estou dizendo que eu não estou desdenhando o cliente, mas, pô, minha prioridade clara é minha família antes, saúde da minha família. Então, acho que se você também tiver as suas prioridades claras... Você está autorizando o outro a fazer o mesmo, né? Você está autorizando e o cliente falou, não, perfeito, você tem que acompanhar, vamos remarcar. Então, acho que ser transparente, e eu acho que isso, ser transparente e falar, não tem nenhuma vergonha disso, é importante. Eu acho que a gente não pode fazer nada que você se arrependa. E eu tive um episódio de uma pessoa na Accenture, um episódio triste, mas era uma pessoa que trabalhou comigo há muito tempo atrás e trabalhou, e a gente tinha promoção, o grande marco da Accenture é a promoção a Managing Director, né? Que quando você vira um Managing Director, que é o antigo sócio, esse eu diria que é o ápice da carreira. E ela não foi promovida porque a gente achou que ela não estava pronta. E ela pediu demissão e veio falar que ela estava muito chateada porque ela deixou de ir na formatura do filho para trabalhar aquele ano na Accenture para ser promovida. Eu falei, acho que você fez a coisa mais errada que você podia na sua vida. A formatura do seu filho é uma vez, eu nunca pedi, ou ninguém na Accenture pediu para você fazer isso. Você perdeu talvez o evento mais importante para você, não sei que dano você causou no seu filho que você não foi. E a gente não achou que você não estava pronto, não é por isso que eu vou promover você, não é pelo esforço, sim pelo resultado. E, assim, acho que você tomou uma decisão errada. Então, você fazer coisas que você não se arrependa depois, para mim, é um mantra número 1. Essa história de ter clareza das suas prioridades, eu acho que esse é super importante. E ter controle, né? Assim, às vezes eu vejo... A gente conversa muito com as pessoas que a gente tem no time também, né? E as pessoas vêm com aquela pauta muito do... Poxa, eu não estou tendo chance, não estou tendo oportunidade, ou estou tendo muita oportunidade, não estou conseguindo escolher... E, na verdade, não está sendo protagonista das escolhas que tem que fazer, né? E é muito fácil delegar à empresa o seu próprio insucesso, né? É isso aí. Quando quem tem que tomar o controle somos nós, né? E esse pessoal que vem agora está vindo mais no controle. Eu acho da situação, né? Vem mais no controle, vem menos dependente das empresas que nem a nossa geração foi. Né? Eu só acho que tem que tomar cuidado porque tem eu acho que tem um lado de controle, mas tem um lado de maturidade.
Como você balança isso? É isso aí. Né? Eu acho que, de certa forma... Eu acho que não dá para falar que tudo no passado é ruim, tudo no presente é bom. Sem dúvida. Cara, nós estamos ficando mais experientes, para não dizer que estamos velhos. Ou sem cabelo. Você tá cabeludo. Eu tô cabeludo. Como a Ana disse outro dia, nós somos jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo, é isso mesmo. Esse negócio é cíclico, né? Então, acho que é cíclico. Então, acho que você tem que tomar mais controle da sua ação, e acho perfeito. Só que também tem que usar essa maturidade para saber onde você vai, onde você não vai. Por exemplo, eu acho que... E vocês trabalham com projeto. Cara, go live de projeto, você vai trabalhar muito. Desculpa. Assim, um sprintzinho ali. Cara, você tem que botar aquele negócio no final de semana, domingo à noite. Não adianta, vai virar. É isso. Faz parte do job, entendeu? Não é assim, não quero trabalhar. Ou você trabalha lá, que a gente trabalha com os processos financeiros. Cara, fechamento de mês é fechamento de mês. Cara, tem que fechar e acabou, entendeu? Nós temos que fechar com o cliente. Então, tem sim o controle, mas essa maturidade, esse bom senso de, cara, tem coisas que são inerentes do tipo de trabalho. Se você não gosta, não adianta, entendeu? Esse é o ponto, você não gosta. Então, eu acho que trazer esse balanço é importante. Essa resiliência, concordo com você. Às vezes, superestima a maturidade que tem, né? Concordo. Mas acho que é um mix. Por isso também eu acho que o presencial traz um benefício muito grande, porque a gente tem a possibilidade do mix de conversar, dentre gerações, de gerações, inclusive. de fazer, aprender, entender. Exato. Assim. Exato. Eu acho que o que é bacana com essa geração, que é diferente da nossa, é que a gente não questionava. Né? E a pergunta hoje é: por que eu preciso fazer? Porra, porque não tem uma forma de fazer diferente? Ou realmente precisa? A gente fazia sem pensar, né? Exato. A gente fazia. Sim, senhor. Então, acho que essa é a beleza da nova geração, que às vezes faz com que a gente tenha que repensar algumas coisas mesmo. Pô, será que precisa? Será que não tem outra forma de fazer? Então, cara, evolução. Acho que é evolução. E eu acho que isso, para a gente mais antigo, a gente tem que estar muito aprendendo, né? Acho que como é que você aprende com essa nova geração? Como é que você se posiciona com essa nova geração? Isso é muito bacana. Porque Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre como até o processo de liderança tem evoluído, né? Num cenário onde, né, você é líder, pelo menos aí, a gente sabe, há 30 anos, né? Mas hoje a gente tem gerações diferentes, contextos diferentes, trabalho remoto, pós-pandemia, inteligência artificial. Como é que você vê a evolução da liderança, né? De ser um líder, né? Eu acho que assim, e eu posso falar... Eu vou falar um pouco do contexto da Accenture, depois pode até expandir, mas se você pegar 20 anos atrás na Accenture, era todo mundo muito parecido, né? Você tinha engenheiros e administradores, todo mundo usava terno mais ou menos da mesma cor, era azul ou preto, então, assim, era tudo mais... As mulheres usavam tailleur, então assim, era tudo muito parecido. E todo mundo, cara, com um nível de intelectual bom e tal, mas com um pensamento muito parecido. Depois do digital, a gente teve que expandir, né? Então, você tem hoje de tudo, né? Você tem psicólogos, você tem engenheiros, você tem designer, você tem, cara, matemático, PhD. Então, assim... Já fui lá e vi que tem um monte de gente sem terno. Tem, agora não tem mais terno, não tem nada. Então, assim, eu diria que a miríade de pessoas que a gente tem, a gama de pessoas que a gente tem de skills hoje é completamente diferente do que tinha no passado. Então, você precisa aprender a trabalhar com essas pessoas todas, né? A diversidade de pensamento talvez seja a diversidade que a gente tem que exercer cada vez mais. Verdade. E que não é fácil, né? É muito mais fácil você trabalhar com alguém que pensa com você. Você fala, ela responde no mesmo tom. Mas não necessariamente o processo de aprendizado e criação é melhor. Ouvir pensamentos e visões diferentes é muito bacana. E às vezes você vê que para um problema de cliente, quando você ouve pessoas diferentes, você tem opiniões diferentes e que são ângulos verdadeiros para o negócio. Aí, obviamente, a liderança tem que tomar em algum momento e falar, cara, esse é o ângulo, senão não converge nada. Mas essa quantidade de pensamentos é legal. Então, assim, eu acho que o líder hoje precisa primeiro ouvir muito, né? E ter essa abertura para ouvir pontos de vista diferentes e formar um outro ponto de vista a partir desses vários pontos de vista. Mas se não ouvir primeiro e estar aberto a ouvir, né? Ouvir é diferente de escutar, né? Você tem que realmente... ouvir e processar, essa é uma qualidade importante, né? E voltar e falar por que você não está adotando aquele ponto de vista. Porque também não adianta se ouvir e falar, faz o que você quer. Como é que você constrói aquele grupo para ele aprender que o todo é diferente? Então, acho que essa é uma qualidade super importante, que lá atrás, como era tudo igual, era mais fácil. Acho que outro as pessoas querem um respeito pelo indivíduo muito maior do que tinha antes. Né? E assim, então o respeito é, porra, você não adianta chegar sexta-noite e falar, cara, você vai trabalhar no final de semana e pronto. Tem que planejar antes, explicar por quê, ver se não tem jeito. Então, assim, eu acho que esse respeito é positivo para você pensar e falar, pô, eu preciso respeitar o indivíduo muito mais.
Eu estou dizendo até em coisas mais básicas como essa. Não adianta virar para o cara e falar que tem que trabalhar no final de semana. E respeito, vamos dizer, sobre assédio moral e sexual, nem se fala, isso sempre foi a pauta. Obrigação, isso é obrigação, pode ser virtude, sempre né? foi coisa. E eu acho que outra coisa que você tem que fazer como líder hoje é ajudar as pessoas a esse futuro, né? Como é que ela vai? Né? Acho que todo líder hoje tem uma obrigação de pegar as pessoas que trabalham com você e ajudar esses caminhos, né? Que ele seja protagonista e criar essas trilhas todas. E, por final, eu acho que a gente garantir que os temas de inclusão e diversidade façam sentido na empresa. Né? Eu acho que todas as empresas hoje, independente do tamanho e tudo, têm uma obrigação social num país como o nosso. Acho que quando você pega os Estados Unidos e países da Europa que já são mais desenvolvidos, até dá para debater aqui. O contexto é diferente. Contexto diferente, cara. Quando você pega aqui, Índia, toda essa parte, vamos dizer, Ásia aqui, cara, a gente tem que ter uma responsabilidade social como grandes empresas diferenciada. Como é que você passa isso para a liderança, para fazer isso também? Né? Então, acho que ser um líder hoje, você tem que pensar em tudo isso ao mesmo tempo. Né? Como é que você faz tudo isso? E fazer negócio, e entregar cliente, entregar projeto. Então, para manter os 42 mil trabalhando. Né? Entregar margem. Entregar margem, discutir, planejar, pedir investimento, promover gente. E ter conversas difíceis. Né? Eu acho que uma coisa que as pessoas não gostam muito é de ter conversa difícil. Conversa difícil não é conversa ruim. Conversa difícil, às vezes, é boa. Se você está genuíno, acho que uma coisa que a gente sempre põe na Accenture é você tem que ser muito genuíno nas conversas. Então, eu falar que você não está indo bem por algum assunto, não é que é ruim a conversa. Desde que eu, primeiro, te dê um exemplo claro por quê e te ajude a pensar num caminho diferente. Então, essa conversa genuína que eu acho que é a fundamental do líder hoje. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer um feedback, eu não faço na Accenture. Eu faço fora. Vamos tomar um café, vamos almoçar. Por quê? Porque aí não tem celular na mesa, não tem nada. Pô, vamos, assim, uma hora que a gente está aqui, olho no olho, falando, é uma conversa para você. Pode tocar, pode fazer. Então, esse tipo de dedicação que eu acho que o líder tem que ter hoje é isso. É como é que eu faço genuinamente querer que o seu time melhore cada vez mais e, de novo, que esse negócio cascateie para baixo. E você comenta muito, né, da parte social, né, Rodolfo? E assim, a gente acompanha de longe e vê a Accenture sempre muito posicionada nisso, né? Mas me parece muito que tem uma agenda pessoal tua aí também, né, nesse sentido. Você tem isso, você carrega isso da família, você carrega isso seu, você trouxe isso pessoal, essa pegada mais de entender o nosso papel como pessoas privilegiadas que somos aqui desta sala e que de muita gente que nos ouve, de devolver? Essa clareza veio na tua cabeça recentemente ou é algo mais que vem aos poucos se estruturando? Não, eu acho que vem um lado desde criança, que a minha mãe sempre trabalhou, minha mãe e meu pai, mas mais minha mãe se dedicava a instituições de caridade, com trabalho voluntário, então já tinha esse exemplo já em casa. Já tinha esse exemplo em casa e eu... quando era de final de semana eu ia junto, dia de semana às vezes não dava por causa de escola, mas nas férias a gente ia. Então sempre teve esse exemplo de vamos dar o skill que você tem, né? E eu acho que sempre o valor que, como a gente não tinha muitas posses, então dinheiro não era muito uma opção. Então, e eu acho que é mais importante você dar o tempo e a qualidade do que você tem de melhor do que às vezes dinheiro, né? Não estou dizendo que não ajuda, dúvida. Mas pô, você faz mais. Então, eu sempre aprendi desse negócio de doação de tempo e skills do que de dinheiro. Então, eu aprendi com meus pais, mas eu acho que era um outro contexto, né? E, assim, eu acho que quando essa onda começou a entrar na Accenture e a gente viu que esse negócio a gente podia fazer muito mais, eu acho que é aí que esse negócio talvez reconectou com o passado e falou, putz, vamos engajar nisso, né? Então, eu acho que não só engajar eu pessoalmente, mas engajar o time, né? Então, a gente faz hoje projetos, a gente doa dinheiro, pouca coisa, principalmente é pro bono, e a gente doa horas de trabalho. Tempo das pessoas. Tempo das pessoas, formalmente da Accenture, tá? Não é doação, não é voluntariado, é pro bono. Então, a gente tem uma cota de dinheiro que a gente põe por ano lá. Ela é pública, eu posso até falar, mas assim, só pro Gerando Falcões a gente doa 10 milhões de reais por ano de pro bono. Legal. É pública. De projeto pro bono? Projeto pro bono. Entendi. Tá? E a gente tem esse um dinheiro que a gente... E as pessoas vão alocando dinheiro até a hora que... Vamos dizer, esse é o dinheiro que a gente dá para eles, né? Não o dinheiro, mas as horas de projeto. E a gente faz um planejamento com o pessoal do Gerando Falcões todo ano o que a gente vai fazer.
né? Então, a gente vai olhando e faz projetos de tecnologia, faz projetos de várias coisas que a gente vai fazendo e a gente aloca os nossos projetos. É um projeto normal da Accenture. Tem cronograma, tem horas, tem dados. É um cliente. É um cliente. Tem avaliação no final do tem ano. Go Live. Tem Go Live, tem avaliação. A gente faz avaliação das pessoas e conta no final do ano como um projeto, cara, igual aos outros para as pessoas. É tão levado a sério quanto qualquer projeto que tem receita, né? É igualzinho, né? Igualzinho. E a gente faz isso e é muito bacana, porque você começa a ver, e eu estava numa discussão com o Edu Lira outro dia, e ele falou, cara, para mim é mais importante as horas que vocês dão do que o dinheiro que vocês tivessem dado, porque isso está me levando para outro patamar. Então, a gente está trabalhando nisso. A gente acabou de fazer um projeto, o último agora é as Maras, que a gente está, cara, é um projeto muito bacana, onde a gente está numa tocada agora de levar, assim, não só o social, mas como é que a gente leva o empreendedorismo para que elas realmente comecem a andar pescar com as próprias pernas e tudo isso. Então, está sendo muito legal. E a gente tomou uma decisão interessante na Accenture, que foi para cada estado que a gente opera no Brasil e para cada cidade que a gente opera na América Latina, a gente vai ter uma ONG que a gente chama de flagship como Gerando Falcões. Então, por exemplo, você pega em Recife, tem o Fábio da Casa Zero. Cara, que é um negócio excepcional que ele faz também com a comunidade do lado ali. A gente montou um centro de inovação social com ele, onde a gente faz projetos de inovação para a comunidade carente ali no Recife. Então, para cada cidade, a gente está pegando e doando uma quantia dessa em horas de trabalho que a gente faz. Então, essa expansão que a gente está fazendo, obviamente, Gerando Falcões talvez seja o mais proeminente que a gente vê, mas em cada estado a gente tem uma hoje para fazer isso. E as pessoas valorizam isso. Você vê que as pessoas, eu diria que tem fila para trabalhar nesses projetos. São os projetos mais competitivos para a gente fazer, mas, de novo, com começo, meio e fim, indicadores e toda a história. Então, esse negócio está pegando muito mais do que o dinheiro que a gente doa, esse negócio tem um impacto impressionante que a gente vê por aí. Tá? Então, esse negócio, eu acho que está contaminando de uma forma que a gente perdeu o controle já, vamos dizer, da contaminação, já pegou em todo mundo. Legal. Queria conectar, Rodolfo, continuar nessa linha do social, trazer um assunto pauta nossa da Escola da Nuvem, cara, que eu acho que é um negócio legal da gente dividir, até para poder explicar para quem vê, né? A gente tem lá essa ONG que forma pessoas em Cloud Computing. Legal. Formamos em 2023 3 mil pessoas, certo? Bacana. Arredondando os números aí, acho que, poxa, um número expressivo. Super. Se você perguntar para a gente hoje qual que é o maior desafio nosso, não é formar, é empregar. Uhum. E em paralelo a gente vê que a gente está abrindo 200 mil vagas de tecnologia por ano nesse país, as empresas brigando por mão de obra e o nosso desafio é empregar. O que você acha que acontece com a nossa realidade? Porque a gente fica se perguntando às vezes assim, poxa, o que acontece, será, né? Será que assim, a gente ainda tem que avançar muito nessas pautas estruturantes que a gente tem que, assim, de aprender a lidar com essas pessoas? Porque, e não estou falando isso como uma crítica às empresas, não, porque as nossas mesmas, às vezes, não empregam essas pessoas. São as nossas empresas mesmas, assim, onde a gente está envolvido diretamente, né? O que você acha que acredita? Assim, porque eu imagino que assim, a Accenture, a empresa também precisa de muita mão de obra. Todas as empresas precisam, né? Qual que é a tua leitura? Porque você deve ter esse mesmo desafio lá, com essas obras, com esses projetos que vocês apoiam. A gente tem esses projetos. Quando a gente fala de Gerando Falcões e tudo, é um pouco diferente, porque a gente está ajudando eles a melhorar... A favela 3D lá, né? 3D, toda essa história, e usando tecnologia para isso. Mas a gente também tem projetos de formação de pessoas carentes, a gente também tem isso, tá? Que a gente trabalha, inclusive, com parceiros e toda a história. E eu acho que uma das coisas que a gente está percebendo, e eu acho que tem dois lados aí. Um lado é das pessoas, a gente precisa prepará-los cada vez mais para o ambiente de trabalho. Essas pessoas não estão acostumadas com o ambiente mais formal, né? Corporativo. Essas pessoas se assustam com isso. Né? Tirar uma pessoa de um ambiente mais simples, austero, para botar numa empresa dessa, o pessoal assusta, não sabe às vezes como se vestir, ou como falar, ou toda essa história. E preparar a empresa também, porque acho que as empresas hoje querem a pessoa pronta. Né? E, para esse jovem, a gente precisa dar uma chance dele começar e dar uma formação. Né? O que a gente botou agora na Accenture é que para essas pessoas, a gente tem que ter o primeiro, skill mínimo, tem que saber uma programação e tudo, e ele tem que ter vontade de aprender. Essa é a parte zero. Ah, não tem inglês. Tá bom, a gente está dando 2 anos para ele aprender e a gente dá suporte. Então, a gente está dando uma série de cursos para que esse cara se prepare para um ambiente de trabalho. Se daqui a 2 anos ele não quis aprender, aí é outra discussão. Mas se ele tem vontade, ele vai. A gente precisa, como empresa, ajudar mais do que só a tecnologia, que ele precisa saber que é a base, mas é postura, é ambiente, é viver num ambiente desse. É muito diferente. É muito diferente.
E eu te falo isso até porque a gente tem hoje 70 pessoas trans na Accenture. Que legal. Algumas delas que a gente suportou a transição como Accenture, algumas já vieram. E você vê que a gente fez uma última turma de 15 delas que a gente contratou. A gente fez coisas interessantes, e não é porque a gente quis, porque a gente aprendeu. Elas não tinham roupa para vir trabalhar. Porque elas, embora tenham uma formação interessante, uma delas conhece SAP, formação assim, super legal. Isso é muito comum no Elas mundo não, trans. muito. Eles não tinham vestimenta para ir, porque eles viviam num mundo diferente. E não tinha. Putz, a gente fez um bazar, e esse foi legal porque a comoção das pessoas, a quantidade de coisas que eles doaram, a gente contratou uma personal stylist para ajudar elas no bazar a fazer a roupa e saber se vestir, e aí o resto a gente doou para o Gigante Falcões, mas esse é o nível de que você tem que fazer. E a gente teve que escolher a dedo os líderes que vão trabalhar com elas para essa inserção. Não por serem trans, mas porque é um mundo completamente diferente. Então, eu acho que mais do que só formar, a gente vai ter que fazer essa inserção nesse mundo, que é um mundo muito diferente do que eles vivem. É um mundo que eles querem, é um mundo de ascensão social, mas é um mundo que assusta. Né? Então, como é que você faz? E assim, não sabe às vezes nem... Pô, vamos almoçar. E a gente viu, por exemplo, uma coisa, cara, uma história super triste que a gente descobriu. Ela entrou e uma delas trabalha com a minha secretária, que a gente colocou lá no pool de secretárias para ela fazer. E no primeiro dia, vamos almoçar. Então, não estou com fome hoje. Vamos almoçar no terceiro dia, não estou com fome. A minha secretária, que é muito perspicaz, falou, tem alguma coisa errada. Quando foi ver, como a gente está acostumado, assim, você entra na empresa, você não dá ticket no primeiro dia, né? A gente leva uns 15 Cai depois, dias. Tem um processo burocrático ali, né? Para ter o cartão. Cara, ela não tinha dinheiro para comer. Então, e o que agora a gente mudou a política? A gente dá para essas pessoas mais carentes, não só para as trans, mas para pessoas mais carentes, a gente dá um adiantamento no primeiro dia. Mas você vê que o mundo, cara, nem passa na nossa cabeça. Não passa. Então, essa inserção social dessas pessoas é mais do que só o treinamento e essa empregabilidade. Mas a empresa tem que prestar atenção. Né? Acho que e não estou dizendo muito pelo contrário que vocês fazem errado, que é muito bacana. Mas as empresas têm que entender que não é só uma responsabilidade compartilhada. Cara, e tem que fazer. E é mudar processo. Isso. É mudar processo e falar, cara, eu preciso fazer isso, porque senão essas pessoas não vão conseguir se inserir. Né? Eu acho que elas talvez tenham capacidade para se inserir, mas não se inserem. Então, essa inserção é importante. Eu acho legal, é simbólico ouvir de alguém que é como presidente de uma empresa tão grande pelo seguinte, né? A gente entende que é difícil no nosso dia a dia, com as metas e targets de fazer, a gente quer as pessoas prontas e aí a gente vai para a vala comum. A vala comum são as pessoas como a gente começou a conversa aqui, iguais a nós. É isso aí. As pessoas iguais a nós, que tiverem o mesmo privilégio, a vala comum é o que é mais fácil de trazer. Quando a gente vê alguém, uma empresa gigante, falando dessa forma, eu acho que também desmistifica um pouco o que não dá para fazer. Sabe? Eu acho que não tem tamanho de empresa que fala que não dá para fazer, né? Não. E é um pouco da pauta que a gente tem falado muito, assim, né? Com as empresas que nos apoiam. Assim, gente, ou a gente dá um passo para trás e entende que não estamos trazendo semelhantes e a gente tem que dar uma oportunidade para essa pessoa aprender, ou a gente vai ficar nessa roda maluca aqui de formar. E as pessoas não têm espaço, né? Eu acho que desculpa. Vai lá. Eu acho que a única diferença é a escala. Talvez você possa fazer com 10 pessoas, o outro fazer com 100, mas todo mundo pode. Exato. Acho que esse é o ponto. Exato. Se fizer para um, já faz a diferença. O processo de inclusão não dá para ser terceirizado. Não dá para terceirizar isso. E acho que, assim, vamos olhar os dados, né? É o que você falou do contexto de países subdesenvolvidos, como o caso do Brasil e tal. A gente tem uma maioria de pretos e pardos no país. A gente tem uma maioria de mulheres. Então, são dois grupos, né? Que não são excludentes, né? Existem intersecção aqui, claro, mas que são a maioria do nosso país, entende? Assim, então, se a gente tem um gap aí de, sei lá, 1 milhão de posições de trabalho em tecnologia nos próximos anos aí, de onde vão vir? De onde vai vir esse 1 milhão? Ou, assim, ou você inclui, ou não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Não tem como resolver o problema. Se os ambientes de tecnologia forem como é hoje, com a caricatura que tem hoje, que são pessoas como nós, né? Brancos, hétero, né? Enfim, homens, né? Não vai se resolver. Não vai. Então, eu acho que eu concordo com você e eu acho que as empresas precisam entender que essa parte da inserção é nossa, né? Não é social, não é o governo, não é as ONGs, é as empresas que têm que fazer essa inserção. Então, eu acho que esse é o caminho que tem que ir por aí, entendeu? Eu acho que mas não é duro.
E aí eu acho que você falou um ponto certo, cara. Você tem meta, você tem que dar emprego, você tem que pagar salários, tem que ter projeto, o cliente tem que estar feliz, tem que pensar nisso. Tem, mas, cara, você tem que... Isso faz parte hoje. Acho que isso tem que estar no mesmo grau de prioridade do que as outras coisas, senão não vai. Se na primeira coisa você corta isso, se na primeira... Pô, eu vou tirar isso daqui, não dá. Então, essas pautas, na minha opinião, tem que estar no mesmo nível de prioridade do que o resto, que isso é a única forma que você dá o exemplo que isso vai funcionar. Tem uma pergunta para você, assim, hoje tem umas linhas de pensamento, assim, de que, tipo, ESG é temporário, né? Teve um boom e agora tá não sei o quê. Como é que é o anti-woke, né? Exato. Qual que é a tua visão sobre isso, cara? Assim, porque no fim, acaba... Claro que ESG é um tema mais amplo, né? Mas, enfim, cada uma das letrinhas significa uma série de coisas. Talvez a gente esteja falando aqui muito mais do S. A governança, eu acho que é uma coisa intrínseca e básica e ninguém questiona. Né? Mas eu acho que o environmental, cara, eu acho que primeiro, eu acho que o SG durante muito tempo se falou e pouco se fez. Eu acho que esse negócio tomou um vulto importante e eu acho que, assim, eu não sou um cientista, não dá para falar nada, mas não é possível que as mudanças climáticas que a gente está vendo por aqui não são frutos de uma série de coisas que o mundo fez. E com exemplos reais que estamos sofrendo todos, né? Assim, cara, assim, não tem mais tempo. Chove e enche o mundo inteiro. Eu tive na Patagônia de férias agora, em janeiro. Eu estava lá semana passada. Você estava? Assim, cara, nós vimos lá eu fui fazer um cruzeiro lá. Os glaciares. Cara, teve um glaciar que retrocedeu 15 quilômetros. Uppsala. Cara, 15 quilômetros assim... Então, assim, bizarro. É real. E é exponencial. Não é linear. Não é, assim, se você olha se você olhar quanto ele reduzia há 50 anos atrás em 10 anos, agora é muito mais em 10 anos. Então, assim... já está feito, né? Acho que o ponto agora não é nem a gente parar de fazer dano, é como é que a gente tenta retroceder. Então, eu acho que tudo isso tem a ver com esse desenfreio que a gente criou no mundo de tudo. Né? O nosso modo de vida é insustentável. É insustentável. Então, a gente vai ter que mexer nisso. Então, eu acho que essa consciência, inclusive, de novo, a nova geração tem uma consciência muito maior do que isso. Exato. Então, a gente precisa... Eu acho que esse negócio vem para ficar. Acho que nem todas as empresas ainda entenderam um pouco do que mas vem para ficar. E eu acho que a gente tem visto cada vez mais empresas pensando nisso. Eu não sou a favor da compra de crédito de carbono para afetar as coisas, porque eu acho que, tudo bem, faz parte, mas você não está resolvendo, né? Então, e a gente estava falando com vários clientes, o ponto é, qual é o plano para zerar isso? E tudo bem, enquanto você não tem, você offseta, mas offseta tem que ser uma solução temporária e não uma solução definitiva. Então, acho que esse pensamento é super importante. A gente está construindo uma sede nova agora, a gente vai mudar daqui a pouco lá de onde a gente está. Efetivamente, o novo prédio, a gente está gastando tempo com os arquitetos para garantir que os selos de um green building sejam absolutamente bons, usando materiais menos poluentes, mais naturais. E a gente está dando um selo e eu estou aprendendo disso, tem umas classificações de bem-estar também que a gente está indo... Legal. Porque, assim, tem que ser sustentável, entendeu? Tem que ser natural e assim... Tem que dar o exemplo, né? Para você poder falar, né? E no fim, economicamente vai ser bom. Não é verdade? Porque se você está investindo agora, né? Mas você vai ter uma economia de energia, você vai ter uma série de outras coisas. E a gente está indo para um lugar onde tem academia perto, tem um monte de coisa onde o cara possa fazer isso, seja na hora do almoço, final do dia. Então, a gente também pensou nessa história de serviços e tudo, para que o pessoal pense nisso, né? Então, assim, acho que essa ideia, a gente vai ter vamos ter um café bacana lá dentro. Putz, a gente está selecionando um fornecedor, falando, cara, eu tenho que ter health food lá dentro, entendeu? Também não porque eu sou totalmente... Eu como minhas besteiras também, eu gosto, mas assim... pô, a gente tem que hoje pensar nessa variedade de coisas. Então, eu acho que esse tema de SG vem para ficar. Acho que sim, mais o S e o E, a governança, acho que nas grandes empresas já é uma realidade. Mas eu acho que não dá mais para você... Acho que ninguém consegue se sentir bem com tudo que você tem. Você não precisa se sentir vergonha do que você tem, porque acho que cada um de nós construiu, trabalhou e que tem. Cara, e tem que se orgulhar do que você tem. Mas olhar para o lado e não ver as coisas, eu acho que não dá mais no mundo de hoje. Então, você tem que olhar para o lado e falar, cara, o que eu posso fazer? Até porque tem família em casa, né, Rodolfo? O seu filho deve te cobrar, provavelmente. A minha filha me cobra no banho, que ela tem 6 anos. Ela fala, papai, o que você está deixando? Você está demorando no banho. Eu falo, cara, minha filha, tô raspando a barba. Ela fala assim, vai estar demorando muito. Então, assim, eles cobram. Fecha o chuveiro, elas cobram. Mas acho que essa nova geração é muito para isso. Então, eu acho que o social e o ambiental tomaram uma dimensão que eu acho que não tem volta.
não tem volta. Eu acho que isso é legal. Acho que... Você está bem envolvido, né, Rodolfo? Pela forma como você discute o assunto, parece que você tá bem presente na tua agenda, né? Tá manjando. Tá manjando. E assim, e é por isso que eu queria fazer essa curiosidade, assim, até porque daqui a pouco a gente tem que encerrar também. Então, fala demais, tá passando rápido. Tá passando rápido que o papo tá bom. Mas a tua agenda é uma curiosidade que eu acho que muita gente tem. A gente já teve essa pergunta para outros convidados já, né? A tua agenda deve ser uma loucura, né? Olha a quantidade de pautas que a gente está discutindo e você não está parando na superficialidade. A impressão que nos dá, pelo menos, que você vai na página 2, vai na página 3, consegue descer. Eu gosto disso, eu gosto de descer dos assuntos. Qual que é, no teu papel como presidente de uma empresa desse tamanho, o que não precisa falar percentual, mas o que toma conta da tua agenda hoje? São as pessoas? São essas pautas? Porque assim, o time é grande, concorda? O time sabe se virar, o time sabe vender, o time sabe entregar. Você não precisa você vender na teoria. Assim, qual que é o teu papel principal com essas 50 mil famílias, vamos dizer assim, que famílias são quase 90 mil. 90 mil famílias, quase. Nossa. Eu acho que o time sabe, mas, como eu falei, eu acho que, para mim, tudo é transformação. Então, eu não sou um presidente hoje para rodar Accenture, eu sou um presidente para transformar ainda mais Accenture. Né? Então, assim, obviamente, a gente tem uma estratégia global e eu não vou fugir dessa estratégia. Claro. Mas, como é que a gente pode fazer mais por ser latino, por estar muito mais junto, por estar meio distante dos Estados Unidos, então a gente pode ter um pouco mais liberdade. Como é que eu posso acelerar e transformar coisas, talvez, numa velocidade maior que o mundo? Né? Então, acho que essa é a minha ambição. Então, tem uma pauta de transformação importante para mim, de negócio, até mais do que só social ou coisa. Então, tem uma pauta de negócio. Então, minha agenda é bastante dividida nessas coisas. Então, eu divido a minha agenda... E se você olhar, eu sou fanático por agenda, porque eu acho que faz com que você... Tem que ter, né? Minha secretária não é uma secretária, ela é uma agente logística, eu brinco com ela, porque, cara, ela tem que fazer esse negócio entre fuso horário, deslocamento e toda essa história. E ela é toda colorida para fazer. É uma dica que eu dou para todo mundo. Ponha o que é pessoal. Eu colorido o que é cliente, o que é interno, o que é pessoal e o que é deslocamento. Então, você olha na cor, você sabe mais ou menos o que você está balanceando. E aí, eu acho que o que eu gasto tempo nessa pauta é uma cliente. Então, eu estou sempre em cliente. Falando. Você ainda é presente em cliente? Eu sou super presente em cliente, porque eu acho que lá é que está a realidade. Né? E acho que é onde você fala, onde você coloca. A gente está fazendo uma série de transformações na Accenture, então, se eu não explicar para o cliente não vai entender. Né? Então, e esse mundo de consultoria e tecnologia está numa transformação tão grande que você tem que estar lá explicando. Então, eu estou presente em cliente. Tem muito evento, né? Então, a história de falar em eventos e toda essa história. Eu faço parte de alguns conselhos. Eu faço conselho da ONG UWB, que é uma ONG United Way Brasil. Legal. Não sabia que você estava que você estava no conselho dessa ONG, não. Estou no conselho da Anshan, da Câmara de Comércio Brasil dos Estados Unidos, e estou no conselho da Petronet, que é uma joint venture nossa, SAP e Petrobras. Então, ainda faço parte desses 3 conselhos. Então, dedico esse tempo de conselho, que é uma parte interessante de transformação. Dedico aos números da Accenture, porque, cara, são números grandes que ela tem que olhar e rodar. E essas causas, vamos dizer, ESG e toda essa história. Sexta-feira é o meu dia de estar no escritório para cuidar das áreas corporativas, que eu chamo. RH, finanças, legal e toda essa história, onde sexta-feira a gente passa os assuntos e discute, que é uma discussão de, como é que a gente leva para frente, o que a gente tem que fazer. Então, eu balanceio bem a minha agenda assim. Ela é dinâmica, então, coitada da minha secretária, ela flutua, né? Ela flutua. Mas ela sempre vai balanceando essas coisas. E, de novo, as prioridades. Prioridade 1 é cliente. Então, o cliente marcou, vamos e a gente reagenda coisas internas. Mas eu vou balanceando essas coisas todas. Mas eu tento dar quase que equalidade para isso. Obviamente, depende de tempos e datas. Fechamento de quarter é mais complicado aqui, mas a gente tenta balancear. E se você... Eu acho que as pessoas... Como você balanceia a sua agenda, você dá muito para as pessoas a visibilidade do que é importante ou não é. Se você começa a jogar um monte de coisa para frente, o cara fala, cara, isso não é importante para mim. Né? Então, eu tento realmente quase que balancear ali distante. E eu entendo que o papel de um líder, não precisa ser um presidente, de um gerente, então, falar com as pessoas é importante. Então, a gente tem uma agenda de regularmente falar com o pessoal sênior uma vez por mês e com todo mundo. Eu falo sobre o Brasil mais e quando eu estou visitando nos países,
A gente fala... Porque nos países vocês têm o presidente dos países, eu imagino eu tenho um presidente em cada país e eu vou para esses países duas vezes por ano. Então, 2 vezes por ano eu estou em cada um dos países e aqui eu gasto 60%, 70% do meu tempo aqui. E fora isso, eu tenho mais algumas viagens. Meu chefe fica em Singapura. Então, uma vez por quarto eu tenho que ir para Singapura. Né? Logo ali, né? Logo ali. Então, uma vez por quarto eu tenho que ir para Singapura para a gente fazer as reuniões de fechamento de quarter e toda essa história. E eu faço parte do negócio que se chama bacana, que se chama Global Management Committee da Accenture, que são 50 pessoas do mundo, das maiores geografias, das maiores operações. Então, a gente senta uma vez por quarter também fisicamente em Washington para as discussões da Accenture e toda essa história. Então, e eu vou balanceando essas coisas todas. Olha que glamour, gente. Trabalha das 8 às 5, cai a caneta às 5, tá tranquilo, não tem nada, vai fazer uma viagenzinha lá. Ali, uma viagenzinha como aqui, é fácil? uma viagenzinha aqui, é isso aí. Como é fácil. Eu sempre soube que era fácil, até ouvir. Mas, efetivamente, gerenciar a agenda é importante. É. E assim, eu sou fanático, minha esposa acha que eu sou fanático demais, mas efetivamente eu boto tudo na agenda. Porque aí você consegue balancear, entendeu? Você começa a ver e assim, até compromissos pessoais estão na minha agenda. Por quê? Porque se a minha secretária sabe, se tem um compromisso pessoal lá, ela não pode mexer, ela não pode dar overrule naquele negócio. Entendeu? Ela tem que dar e pronto, eu vou lá. Então, acho que esse balanço... E tem gente que acha meio estranho, mas eu acho que você botar tudo na agenda, você consegue balancear isso e manter seu balanço, você gerencia o seu balanço dessa forma. Até porque a gente tem que trabalhar muito, mas não podemos perder a formatura dos nossos filhos, né? Isso aí. Eu acho que eu acho que isso é um caso simbólico que fica aqui pra gente lembrar, né? Trabalhar é importante, mas só trabalhar não é a vida, né? Cara, semana passada teve uma reunião na escola do meu filho, minha esposa não pôde ir porque ela estava fora, ela estava numa viagem, e eu fui. E aí, tem umas mães de uns amigos. Como é que você consegue estar aqui? Cara, pô, ter na agenda e vir. Não tem, assim, não tem, é importante. De novo, o que é prioridade? Exato. Eu acho que não ter vergonha, né, Rodolfo, de fazer isso, né? Exatamente. Eu estava lá. E assim, para mim, o conceito de tempo é um conceito que, assim, o bem mais valoroso que cada um de nós profissionais tem hoje é tempo. É isso aí. Como você usa seu tempo é o ponto. Então, você tem que botar na agenda e colocar e priorizar. Né? E, assim, a gente conseguiu a agenda para vir aqui. Pô, você me convidou, pô, super prazer de vir aqui. Ah, é prioridade? Então vou ter que achar tempo. Não é prioridade? Cara, não vai. Então não vou dizer que eu não tenho tempo. Encaixa, cara, né? Não dá. Não se dá, é prioridade, encaixa. se não dá, não vou, entendeu? Então essa clareza de ter, que pode parecer meio hard, né? Pô, você vai falar que não é prioridade, mas é melhor falar do que ficar enrolando, entendeu? Então, se você tem essa clareza do que é prioridade ou não, você vai se encaixando e vai fazendo as coisas acontecerem. Então, acho que esse é um ponto importante. E, assim, a minha leitura é, você como líder, como você gasta o seu tempo é o que as pessoas veem que é importante. Esse para mim, é o principal recado de liderança. As pessoas são importantes. Pô, não tenho tempo para falar com ninguém. Esse negócio de sustentabilidade é importante. Cara, não vou ligar para isso. Então, assim, como você gasta seu tempo e as ações que você toma diz muito do que é prioridade na sua agenda e do que as pessoas seguem. Né? Eu acho que essa é a principal leitura que eu teria aqui. Verdade. Muito bom. Muito bom, né? Rodolfo, uma aula, né? Eu acho que não só para quem está nos ouvindo. Pô, nem começamos a conversar, caramba. Rapaz. Nós nem começamos a conversar, agora que ia começar. Falar que não teve episódio que demorou para passar, teve, né? Nem todos foram, nem teve episódio que demorou para passar, mas geralmente os bons são aqueles que a gente realmente tem que ficar de olho, porque o tempo flui. Esse eu acho que foi um desses, né? Legal. Acho que foi uma aula para nós Obrigado. que estamos aqui presencialmente com você. Acho que para quem nos viu, nos ouviu, também foi. E queria te agradecer mesmo. Não sei que cor que a gente estava na sua agenda para você ter aceito vir aqui falar com a gente. Trabalho e prazer. Não, sempre foi um prazer. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado vocês por me convidar. Obrigado vocês por a gente fazer a flexibilidade de agenda. Eu sei que encaixar nós três na agenda aqui não foi fácil, mas assim, muito obrigado pela oportunidade. E, cara, espero que o pessoal tenha gostado da conversa. Para mim foi muito genuíno. Eu sempre aprendo e reflito quando tá. Assim, e eu acho que assim, seja líder, não seja diferente. Continue sendo quem você é. Cara, você tá líder, você não é líder. Você tá líder, você tem uma posição hoje, qualquer posição, pode ser presidente, pode ser gerente. Cara, continue sendo, continue falando com as pessoas, continue sendo quem você é, porque eu acho que isso faz a diferença no final. Um dia você vai perder esse status, cara, e aí quem vai ficar é você. Um dia o sobrenome sai, né? Um sobrenome sai e você tem que ser quem você é. Né? E seja genuíno, faça o que você acha. Né? E isso vai fazer de você uma pessoa melhor e você um profissional melhor. Acho que essa
O que a gente fala na Accenture seja a melhor versão de você mesmo todos os dias. E acho que é isso que a gente quer criar um ambiente para que cada um de nós seja a melhor versão de você mesmo todos os dias. Obrigado. Tá bom? Finalizando com estilo, né? Bom. Finalizando com estilo. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Estamos contando os meses para você voltar lá para Veloci, aí para ver esse braço aí de resolver já. Não, 1º de maio eu tô lá de novo, cara. Vou lá, pode contar. Esse episódio tá indo já, hein, pra gente. Vai dar para acompanhar. O pessoal vai pra colocar no relógio, vai dar para acompanhar o live. Você vai falar, vou estar aqui, vou estar lá. Cara, eu tô subindo as paredes para fazer ginástica de novo, mas vamos lá. Obrigado, viu? Obrigado, Rodolfo. Vocês, obrigado. Mesmo sucesso para vocês, cara. Muito bacana o trabalho que vocês fazem aqui. Foi um prazer colaborar com aquilo. Volto sempre que vocês precisarem aqui, sempre que tiver espaço, pode me convidar que eu venho falar de qualquer tema que vocês quiserem. Obrigadão. E Rafa, obrigado também, né, meu? Obrigado você, velho. Obrigado, cara, por ter vindo, viu? Prazer da sua presença inenarrável. Eu que agradeço, cara. Foi top hoje. Muito bom. Valeu, cara. Gostei muito, Rodolfo. Parabéns aí. Parabéns pela jornada, cara. Parabéns pela jornada, pela coragem, pela trajetória. E com isso encerramos mais um? Encerramos mais um episódio da 2ª temporada do Open Talks. Pessoal, obrigado por quem acompanhou. Mais um episódio que a gente fez com muito carinho, acho que levando bastante conteúdo legal, né, pra galera. Continuem acompanhando a gente aí, vai ter novidade em breve e a gente conta pra vocês também. Nos curtam, compartilhem principalmente, que é o mais importante. E a gente se vê na próxima. Valeu? Fechado, gente. Obrigado, pessoal. Valeu.